Oi, crianças, bom dia! Que Deus proteja cada um de vocês. Pare, respeite a faixa de pedestre, respeite a vida. E hoje, dia 30 de setembro de 2020, quarta-feira, vamos dar início a mais uma aula. De acordo com o nosso planejamento de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Trânsito e vocês vão assistir 2 vídeos que eu estarei deixando para vocês lá no grupo de estudos. Um se chama Dicas para ser um bom pedestre e o outro é os 10 mandamentos do trânsito seguro. No livro Buriti Mais Português, nós vamos fazer 2 páginas, a 120 e a 121, e vamos falar hoje sobre frases. Frases declarativas, no caso, afirmativa ou negativa, frase interrogativa e frase exclamativa. No caderno, nós faremos um pouquinho de atividades relacionadas aos vídeos de trânsito. Passando para o livro de português, Buriti Mais Português, nós vamos ver as páginas 120 e 121 e vamos complementar com a página 118 que nós já trabalhamos, para ler e escrever melhor. E hoje nós vamos falar de frase e dos tipos de frases. Então vamos começar lendo a tirinha abaixo. Níquel Náusea, de Fernando Gonzalez. Filhotes de pinguim comem uma pasta de peixe que a mãe vomita. Olha lá a cara do menininho quando ficou sabendo dessa informação. Vai continuar reclamando do mingau? Ele não. Se ele não comesse o mingau, qual que era o medo dele? Da mãe vomitar na boca dele. Ele não queria, né? Ele ficou com nojo. Então, letra A. Por que o menino não vai mais reclamar do mingau? Aí vocês vão escrever aqui. Porque ele ficou sabendo, né, que os filhotes de pinguim comem algo que ele considera muito pior do que o mingau. Letra B. Identifique na tirinha o quadrinho em que uma informação é dada. Qual foi o quadrinho que foi dado uma informação? Foi no primeiro quadrinho, lembra? Dizendo que os filhotes de pinguim comem uma pasta de peixe que a mãe vomita. Então, aqui é um quadrinho de informação. Então, vocês vão escrever aqui, o primeiro quadrinho. A pergunta feita pela mãe do garoto. O que a mãe do garoto perguntou? Vai continuar reclamando do mingau? Então, foi essa a pergunta, não foi? O modo como o garoto responde a pergunta, parecendo nervoso e assustado. Agora nós vamos ver o que é frase e os tipos de frases. Frase é um conjunto de palavras organizadas que apresentam uma ideia com sentido completo. Então, há 3 tipos de frases: a frase declarativa, a frase exclamativa e a frase interrogativa. Na frase declarativa, ela pode ser uma declarativa afirmativa ou uma declarativa negativa. Por exemplo, a frase declarativa, ela dá uma informação. E por que ela pode ser afirmativa ou negativa? Porque eu posso estar afirmando, por exemplo, eu gosto de mingau. Ou eu posso estar negando essa informação, eu não gosto de mingau. Então, quando eu afirmo alguma coisa, eu tenho uma frase declarativa afirmativa. Nesse caso, eu vou ter então uma frase declarativa negativa. O próprio não nessa frase já está indicando que essa frase ela é negativa. Agora, frase exclamativa. Ela expressa sentimentos, sensações, emoções. Que tipo de emoções, né? Alegria, surpresa, admiração, medo, etc. Um exemplo: eu detesto mingau. Observem que ao final da frase tem um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação, quando o menino fala assim, eu detesto mingau, ele está exclamando, eu detesto mingau. O próprio ponto de exclamação, ele já indica também que a frase ela é exclamativa. Aí nós temos a frase interrogativa. A frase interrogativa seria aquela quando a gente faz alguma pergunta. Então, olha lá, indica uma pergunta. Você gosta de mingau? Está perguntando se gosta de mingau. Você gosta da primavera?
Você gosta de ir à escola? Então, são perguntas. Sempre que eu faço uma pergunta, ao final da frase, eu vou utilizar um ponto de interrogação. Então, o próprio ponto de interrogação já está me dando uma dica que essa frase ela é interrogativa. Então, vamos ler aqui. Tipos de frase: declarativa afirmativa, declarativa negativa, exclamativa e interrogativa. Passando agora para a página 121. Escolha palavras do quadro para completar as frases. Antes de nós entendermos a atividade, vamos ler essas palavrinhas: dormir, curiosas, amarelo, Mariana e Pedro. Escreva I nas frases que dão uma informação e P nas frases em que uma pergunta é feita. Então, aqui tá bem fácil. Lembra que eu ensinei para vocês que quando é uma pergunta, vai ser uma frase interrogativa. Quando é uma frase interrogativa, eu vou utilizar o quê? Um ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Então, nas frases que forem de informação, vocês vão colocar a letra I. E se for uma frase de pergunta, que for uma frase interrogativa, vocês vão colocar a letrinha P. Então, além da letrinha que vocês vão colocar aqui, vocês vão completar também as frases com essas palavrinhas que nós acabamos de ler. Então, vamos completar. Tem olhos verdes? Vocês poderão completar ou com a palavra Mariana ou com a palavra Pedro. Então, vamos supor que eu coloquei Mariana. Mariana tem olhos verdes? Eu fiz o quê? Uma pergunta. Então, vocês vão colocar a letra P. O Maguari não queria mais dormir. Então, o Maguari não queria mais dormir. Eu estou dando uma informação dizendo que o Maguari não queria mais dormir. Então, é a letra I. As crianças são curiosas. Então, as crianças são curiosas? Olha lá a perguntinha. Fez uma pergunta, então eu vou colocar a letra P. A garça moura tem o bico amarelo. A garça moura tem o bico amarelo. Então, eu dei uma informação. Então, vocês vão colocar a letra I. Como nós usamos a palavrinha Mariana aqui, então agora nós vamos usar o nome do Pedro. Pedro está usando tênis novos. Eu estou dando uma informação. Eu estou dizendo que o Pedro está usando tênis novos. Então, como é uma informação, eu vou colocar a letra I. Então, como que ficou o nosso exercício? P. Mariana tem olhos verdes? I. O Maguari não queria mais dormir. P. As crianças são curiosas? I. A garça moura tem o bico amarelo. I. Pedro está usando tênis novos. Número 3. Copie da ficha descritiva da garça moura uma informação sobre o número de filhotes. Então, nós vamos voltar lá na página que fala da garça moura, na página 118, e vamos observar onde é que está falando dos filhotes. Olhem aqui. A cada ninhada nascem de 3 a 4 filhotes. Então, vocês vão colocar aqui o que nós acabamos de ler. A cada ninhada nascem de 3 a 4 filhotes. Se você não tivesse essa informação, como perguntaria? Então, vamos supor que se vocês não tivessem esse texto para poder pesquisar, vocês teriam que fazer uma pergunta a alguém em relação à quantidade de filhotes da garça moura. Nós acabamos de aprender que as frases interrogativas são aquelas frases de pergunta. Então, você utilizaria uma frase interrogativa para poder fazer uma pergunta a alguém. Ou seja, perguntando a respeito da quantidade de filhotes da garça moura. Então, por exemplo, quantos filhotes tem a garça moura? Ponto de interrogação. Número 4. Crie frases para completar os balões.
Escreva pelo menos uma frase interrogativa e uma exclamativa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é observar a cena. Olhem lá, vamos observar as 3 cenas. Ao invés de vocês escreverem, eu vou ditar para vocês as frases e vocês vão colocar também a pontuação. Lembrando que na frase interrogativa, eu uso um ponto de interrogação. E na frase exclamativa, eu uso um ponto de exclamação. Então, a menininha está perguntando aí para a mãe, que horas são? Ponto de interrogação. E aí a mãe responde, já são 5 horas. Ponto de exclamação. E a menininha responde, estou atrasada. Ponto de exclamação. No caderno, vocês vão fazer o cabeçalho de hoje, vão escrever língua portuguesa e após vocês terem assistido os 2 vídeos que eu deixei para vocês, vocês vão responder essas atividades. Escreva 2 dicas para ser um bom pedestre. Então, vocês vão colocar aqui. 2. Cite 2 mandamentos do trânsito seguro. Então, aqui é um vídeo e esse daqui é outro vídeo. Então, do primeiro vídeo que vocês assistirem, vocês vão escrever 2 dicas para ser um bom pedestre. E do outro vídeo, 2 mandamentos do trânsito seguro. O número 3 é sobre os semáforos. Nós já vimos semáforos em outras aulas passadas. Então, hoje eu coloquei uma atividade aqui só para a gente recordar um pouquinho. Então, o semáforo ele tem 3 cores, vermelho, amarelo e verde. No caso, o vermelho significa pare, que o motorista deve parar, o amarelo, atenção, e o verde, siga. Se fosse um semáforo para pedestre, que é aquele que tem o homenzinho, não teria o amarelo, somente o vermelho e o verde, indicando pare e siga. Então, no exercício 3, vocês vão fazer o semáforo, vão pintar corretamente e vão escrever o significado de cada cor. Em seguida, vocês farão uma atividade e vão observar o que está escrito. Então, por exemplo, aqui, siga. Que cor que é o siga? Não é verde? Então, vocês vão vir aqui no semáforo e vão pintar, olha lá, ó, de verdinho, o terceiro círculo, que indica siga, que é o verde. Depois, atenção. Atenção, nós vimos que é o do meio e amarelo. Então, vocês vão pintar aqui, ó. E depois, pare. Pare é o primeiro círculo em vermelho. Então, façam esse semáforo. Depois, vocês vão fazer outros 3, indicando somente aquilo que está pedindo. Siga, atenção, pare. Deu para entender? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir os vídeos, porque eles vão contribuir no momento em que vocês forem fazer as atividades de hoje. Um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.